Amém. Vamos para a palavra? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Amém, queridos? Queridos, para aquilo que eu tenho separado aqui para ministrar, os momentos que nós estamos aqui seria pouco para tudo aquilo que tem que se falar diante disso. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo me capacite realmente a passar, na essência, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas eu sinto da parte de Deus que nesses dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né, nós temos esse último cântico, até que o Tiago falou, fala de Maranata, o Senhor vem, és perfeito em tudo que fazes. Queridos, o Senhor, Ele é perfeito, e Ele coloca algo para nós, que é a sua palavra. Aqueles que vivem pela palavra, não só lendo, ouvindo a palavra, mas praticando, são essências que a palavra de Deus nos diz. E nessa manhã eu coloquei como tema dessa palavra, a palavra de Deus, né? Palavra, ler e entender. Sabe o que acontece, querido? Hoje nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas podem até ler, mas se nós não entendemos o que a palavra de Deus está dizendo, nós não vamos conseguir praticar e obedecer aquilo. E o entendimento na palavra, né? Eu até anotei uns textos que vou citar novamente ali, mas o que Deus fala a respeito do seu povo. Quem é povo do Senhor? Amém? Agora, o que Deus fala na sua palavra diz assim, olha, o meu povo, ele perece porque falta conhecimento da palavra. Porque não conhece as Sagradas Escrituras, não conhece, queridos, e hoje em dia as pessoas estão vivendo como bem quer, achando que são as coisas. As pessoas, por exemplo, quando se fala de igreja, existe muita confusão hoje, porque muitas pessoas estão perdendo a essência do que é a palavra de Deus. A gente vê em muitos púlpitos, muitas coisas que a palavra de Deus, às vezes você começa a ver que são textos que a palavra de Deus não é nem citada. Um culto que é para Deus, onde a sua palavra não é citada. Às vezes as pessoas levam para um lugar mais de motivacional, um lugar onde as pessoas querem ouvir, e aonde nós nos reunimos porque nós precisamos ouvir a voz de Deus e caminhar naquilo que Ele quer. Não é o que nós queremos ouvir. Concordam comigo, queridos? E cada dia mais nós queremos nos voltar para a palavra de Deus, e eu quero, com a graça de Deus, nesse tempo que nós temos, né, dá tempo de passar tudo isso, mas eu quero ir um pouquinho, queridos, tocar no assunto sobre o livro de Esdras e livro de Neemias, que foram aqueles homens de Deus, que Deus levantou num tempo para realmente trazer o resgate da palavra, homens de Deus que vieram para o momento de uma restauração, de uma reconstrução de um templo, reconstrução dos muros de Jerusalém, homens que foram usados para trazer uma essência de volta para Deus, porque nós entendemos, queridos, que a história que a gente escuta, sempre tem do povo de Deus, é uma história que o povo ouvia a palavra de Deus, mas o grande segredo que acontecia, queridos, é que as pessoas não obedeciam a palavra de Deus. E por não obedecer a palavra de Deus, eles se afastavam de Deus e não viviam o melhor das suas vidas. A gente vê, queridos, que quando Deus tira o povo do Egito, o povo anda no deserto, e Deus é tão amoroso, tão tremendo, que mesmo o povo não crendo, murmurando, fazendo, a Bíblia fala, queridos, que as suas vestes, eles tinham as suas sandálias, não se desgastavam, não é verdade, queridos? Eles caminhavam, e quando o povo, mesmo murmurando, reclamando, Deus trazia, queridos, milagres Deus fazia, que falou, Moisés, o pessoal quer água, então, em primeiro lugar, bata na rocha, e da rocha saiu água. E a gente conversando, não sei se semana com alguns irmãos, né, que quando bateu na rocha, querido, às vezes tem a noção daquele, né, saiu só aquele filetinho de água, né? E você crê que foi só um filetinho de água, querido? Não. Quantas pessoas mais ou menos vocês acham que saiu lá do Egito? Queridos, quase 2 milhões de pessoas. Querido, nosso bebedouro aqui tem 3 torneiras. Que ali fica cheio, ali dá um tumulto às vezes ali, o pessoal não... Agora imagina que um filete de água só ia alimentar. Agora, a água que saiu da rocha, porque o que Deus tem para nós é abundância. Deus fez que algo que o pessoal, né, e logo depois, temos fome, veio o maná.
veio codornizes dos céus, as pessoas reclamavam, a Bíblia fala que Deus deu tanta carne para eles que saía até pelas narinas, de tanto... Queridos, Deus, Ele tem abundância. Agora, o que mais acontecia com o povo, que mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as coisas, a palavra não estava no coração, ouviam e não obedeciam, e as pessoas se distanciavam de Deus. E a pior coisa que existe para um ser humano é quando ele se distancia de Deus, porque perde todas as bênçãos, e Deus não pode cuidar, porque o povo se distancia. E nós vemos na história da igreja, que por alguns momentos Deus permite, fala assim, Deus permite. Queridos, não é a vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração nosso e do povo, de todo o povo, desde ao longo da história, por causa da dureza e desobedecer, Deus permite que o povo fosse escravizado, que o povo fosse realmente exilado por um tempo. E o povo de Deus, por um tempo, por uma permissão de Deus, foi escravizado, e eu creio que a essência disso é para que o povo entenda que fora de Deus não há vida, fora de Deus não há salvação, fora de Deus não há alegria. E o povo às vezes entendia isso, voltava e novamente falhava, e Deus permitia que houvesse escravidão. Amém, gente? Estão comigo? E eu quero ler com vocês algum texto para a gente entrar, e eu quero incentivar você, e também é um incentivo para a minha vida. Eu creio que esse é um ano que nós vamos adentrar, de um ano que nós estudaremos muito, muito a palavra de Deus. Nós viveremos em tempos de oração, de quebrantamento diante do Senhor, e por estudar a palavra, e é isso que precisamos ver, não só estudar, ler, mas entender o que Deus está falando nesse tempo, e viver a sua palavra. Quem deseja isso para a sua vida? Amém? Então, querido, para um minuto agora e faça uma oração nesse sentido. Fala, Senhor, me ajuda nessa hora, Pai. Eu quero dedicar desde já, esse próximo ano e até esse final de ano, um tempo que eu possa estudar a Tua palavra, comer a Tua palavra, ler a Tua palavra, entender, Pai, porque o Teu Espírito é o que revela a palavra no meu coração. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Quero ler alguns textos, depois nós vamos ler um pouquinho de Neemias também. Esdras capítulo 1, verso 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que ele havia anunciado por meio de Jeremias. Ele despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-las a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que o seu Deus seja com vocês. Queridos, aqui Esdras está falando, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que foi anunciada por meio de Jeremias. Jeremias foi aquele que profetizou que o povo precisaria entrar no estágio de um arrependimento dos seus pecados, e eles seriam presos, eles seriam exilados, enviados para a Babilônia, e ficariam 70 anos cativos. E nessa hora haveria um arrependimento, e depois haveria um ajuntamento para se voltar a Jerusalém, voltar à sua terra. E aqui a Bíblia confirma, porque, queridos, é aquilo que fala, Deus, Ele é perfeito em tudo que faz, e o que Ele diz, Ele vai cumprir, e há um propósito dEle, amém, queridos? Como nós falamos, há uma permissão de Deus, que coisas acontecem para que a gente seja ensinado, que nós sejamos levados ao lugar de arrependimento, de uma confissão, para voltar-se a Ele. Isso precisa gerar no nosso coração, queridos, e a palavra de Deus nos diz que Ciro, então, o rei está na Pérsia, ele cumpriu uma profecia que havia sido dada. Deus coloca no coração de reis, queridos. Você vai ver que muitos reis, que eram, por exemplo, Nabucodonosor, alguns outros reis, foram usados por Deus para trazer uma direção para o povo, mesmo sendo um rei inimigo. Ele trazia coisas, e aqui o rei, para se cumprir a palavra, ele diz, olha, o Senhor dos céus, Ele me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de construir o templo de Jerusalém. Então ele falou, olha, então, quem pertence ao povo de Deus, volte para Jerusalém, volte para Jerusalém. Queridos, quem pertence ao povo de Deus, precisa voltar para a sua casa, precisa voltar para a casa do Pai, para a casa onde o Senhor estabeleceu. Amém, gente?
O Senhor veio para aqueles que estão perdidos. E nós precisamos trazer um resgate. E a Bíblia fala, se você vê o teu irmão errar, o teu irmão cair, vai até ele e confronte ele para que ele volte para o Senhor. Amém, gente? Nós não podemos deixar as vidas perecerem. Por isso precisamos ensinar a verdade. Se a verdade não entrar no coração, queridos, é muito sério o tempo que nós vivemos. E nós precisamos realmente estar no nosso coração com a palavra de Deus. O salmista declarou, Senhor, eu escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. A palavra tem que estar no coração ativa e viva, queridos. Se eu não guardar, eu vou ser disperso. E se eu for disperso e não voltar para a casa do Pai, não tem como o Senhor me abençoar. Fala para o teu irmão, meu irmão, você está na casa do Pai? Você quer viver na casa do Pai? Você quer ter bênção? Não se ausente. Não se ausente da presença do Pai. Amém, gente? E aqui nós vemos essa palavra, então, após o exílio do povo de Israel na Babilônia ali, começaram então, diante dessa palavra, a voltar. As pessoas começaram, o que era chamado de filme, começaram a voltar para Jerusalém. Porém, vocês lembram da profecia que tinha dado para Neemias? Nós vamos ler ali, o povo começou a voltar, mas qual que é o relato que estava Jerusalém, queridos? Quando Neemias está lá, ele servindo como copeiro de um rei distante, a palavra de Deus fala que um dos seus irmãos foi lá e ele perguntou, como está Jerusalém? E ele falou, olha, está um caos. A cidade está um caos. Os que voltaram estavam em dificuldades, os que voltaram estavam em humilhação, os muros da cidade estão derrubados, e as suas portas estão destruídas no fogo. Esta é a realidade de Jerusalém. E nós vemos que Neemias depois, pôs-se a chorar, clamar ao Senhor, Senhor, como que pode isso? E ele começa a ser um processo de Deus. Queridos, Deus tem processo e Ele usa pessoas que realmente têm um coração centrado nele. Amém, gente? Neemias, ele estava até numa terra distante, servindo a um rei, e a Bíblia fala, você vai ler nos textos ali, que nunca ele tinha, embora servindo em outro lugar, embora não estando em Jerusalém, ele estava servindo, mas a Bíblia fala que nem um dia que ele estava servindo, mesmo estando em outro lugar, ele não estava triste, não havia tristeza no seu semblante, porque ele sabia ao Deus que ele servia, mas o que trouxe tristeza ao seu semblante, à sua vida, foi quando ele sabia a real situação que estava Jerusalém, e ele chorou diante da presença do rei, e o rei falou, olha, o que está acontecendo, Neemias? Eu nunca vi você triste. Ele falou, eu posso ficar feliz se a terra dos meus pais, a terra dos meus Deus está em ruínas, e eu quero pedir, a Bíblia fala que antes dele pedir qualquer coisa, queridos, aí que mostra um homem ou uma mulher de Deus, antes de pedir, antes de falar qualquer coisa, você vai ver em Neemias que ele foi até a presença de Deus e orou a Deus. Deus, derrama o teu favor sobre mim. Senhor, vem e me ajuda nessa causa. E a Bíblia fala que trouxe um favor no coração do rei, o rei falou, vai, e até a rainha que estava com ele fala, quanto tempo você precisa de ir e depois voltar? E ele falou, combinou o tempo, e o rei não só liberou ele para ir, mas deu cartas, deu provisão de recursos para que ele levasse materiais, para que fossem reconstruídos os muros e ali o templo. Queridos, que Deus ele está sempre movido por sua causa e pelo propósito dele, amém, queridos? E aqui nós vemos Esdras capítulo 7 agora, Esdras capítulo 7, o povo estava voltando, queridos, e o nosso Deus é um Deus de restauração, você crê nisso? Deus é um Deus de restauração. O que é restauração? Restauração é você pegar o estado que está arruinado e trazer a sua essência original da qual Ele fez. Isso é restaurar. E nós precisamos sempre estar no propósito e no processo de uma restauração em Deus. Tem coisas que não condiz hoje com a sua vida, nós dizemos, Deus me restaura. O que é restaura? Tirar aquilo que está atrapalhando as coisas e trazer ao ponto original de Deus. Ele é um Deus de compromisso, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Por isso que esse é o tema, queridos, palavra. Eu preciso ler a palavra, eu preciso entender a palavra, eu preciso saber a essência do que ela diz, colocar em prática na minha vida. E assim eu desfrutar de tudo que Deus tem. Esdras capítulo 7, a partir do verso 6, diz assim, Esdras, ele era um escriba, conhecedor da lei de Moisés. Diga assim, conhecedor da lei. Esdras
um escriba que escrevia, ele era conhecedor da lei, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel, conhecedor da lei que Deus estabeleceu para o seu povo. Esdras então foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano, partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Queridos, a boa mão do Senhor sempre está sobre aqueles que desejam estudar a sua lei, estudar a sua palavra, obedecer e ensinar. Estudar, obedecer e ensinar. É isso que cada um de nós precisa, queridos. Estudar a palavra, obedecer a palavra, que ela seja vida em mim, e a partir daí eu posso ensinar, eu posso falar aos outros. E a palavra de Deus nos diz que Deus, por sua bondosa mão, ele estava sobre Esdras, estava sobre esse escriba, esse conhecedor da lei. Continuando, não, vamos parar um pouquinho aqui, depois eu volto ali. A poderosa mão de Deus estava sobre isso. Queridos, e se você acompanhar, eu quero pedir que depois você possa ler. Essa semana, eu estava de madrugada e eu li esses 2 livros, estudando. Deus levou a estudar esses livros de Esdras e Neemias, que são contemporâneos, estavam praticamente no mesmo tempo. É uma história que ela tem, embora são 2 livros na Bíblia, mas elas são uma sequência. Ela é algo que não pode se tirar daquilo que diz da reconstrução do templo ali de Jerusalém, e também Neemias, que vem depois para trazer a restauração dos muros de Jerusalém. Então, depois dessa reconstrução dos muros de Jerusalém, aqui entra em cena Neemias, que é aquilo que eu citei um pouco, que estava, em outro país, em outro lugar lá. E Neemias, a palavra de Deus nos diz no capítulo 8, abre o capítulo 8 de Neemias, por gentileza, capítulo 8 de Neemias, depois que houve a reconstrução dos muros, que você pode ler com mais tempo, como eu falei, se eu fosse ler todos os textos, nós não teríamos tempo nessa manhã para passar sobre isso. Eu quero pular um pouquinho para algumas essências que tem na palavra, mas você já leu sobre isso, que Neemias chorou e o rei lá depois deu, e ele foi lá para reconstruir os muros que estavam arruinados. Ali no templo, Esdras tinha começado a fazer com levitas que Deus tinha levantado naquele lugar, e agora Neemias foi levado a este lugar. Então, a Bíblia diz que Neemias, ele reorganizou, ele pediu sabedoria, e veio de Deus uma sabedoria na hora do que fazer. Ele falou: olha, então reorganize aqueles que voltaram do exílio e estão voltando para Jerusalém. Faça aqui uma lista, faça um registro do povo daqueles que retornaram à Babilônia, da Babilônia até Jerusalém. Então, Neemias capítulo 8, verso 1, diz que em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido nas suas cidades, lembra que o rei Ciro falou: olha, é um tempo que Deus falou, conquistei as terras, e agora Deus fala que é um tempo de vocês voltarem para Jerusalém. Lembra disso que nós lemos aqui, queridos? Que ele falou: vocês vão voltar para Jerusalém, vai ser estabelecido aqui. E aqui nesse livro comprova essa palavra. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito. Todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres, e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia.
ele leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui. Houve o retorno do povo que estava exilado, voltou para Jerusalém, e a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, quando já havia, Deus havia dado para Neemias esse tempo de reorganizar o registro do povo, olha, quantos vieram de tal lugar, reuniu todo mundo, e aqui diz que o povo se reuniu com um só propósito. Havia um propósito no povo: nós queremos ouvir a lei de Deus. Nós queremos ouvir o que Deus está falando. Queridos, esta é uma essência que precisa estar no nosso coração como povo de Deus, como igreja. Eu preciso ouvir o que Deus está falando. Eu preciso ouvir o que Deus quer fazer. Eu preciso ouvir o que a palavra de Deus diz, porque nós vivemos num mundo de caos, querido. E nós não podemos ouvir o que está aí fora. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando com a sua igreja. E o povo se reuniu com um só propósito. E eles pediram ao escriba, porque eles conheciam, olha, Esdras é alguém que conhece a lei, é um escriba, ele está ali, e nós que precisamos ouvir, e a Bíblia fala que reuniu, ele trouxe o livro da lei, Esdras, perante a comunidade, constituída de homens e mulheres, presta atenção, homens e mulheres e crianças, que podiam entender. Queridos, nós precisamos estar diante para ouvir e entender o que a palavra de Deus está dizendo. Deus não leva em conta os tempos de ignorância, que eu não sei, mas Ele notifica que nós possamos viver a sua palavra. Queridos, não adianta, mas eu não sabia que era assim. Por isso que Deus precisa, nessa hora da sua igreja, que a igreja seja um povo que tenha um propósito: ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus, e não ser enganado. E não ser enganado. Precisamos ter realmente sensibilidade no espírito, queridos. Então ele trouxe o livro perante a comunidade constituída, verso 2, de homens, mulheres, de todas as crianças, com a idade suficiente para entender. Ficou de frente com a praça, junto à porta das águas. Agora presta atenção, desde o amanhecer até o meio-dia, ele leu em voz alta para todos que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Verso 4. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira, feita para a ocasião. À sua direita estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maecéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Reverência diante daquilo que a voz de Deus, do que Deus estaria falando. Eles levantaram. Então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo disse: amém, amém, com as mãos erguidas. Depois eles prostraram-se com o rosto no chão, e eles adoraram ao Senhor. Queridos, há um propósito, e quando nós nos reunimos, nós vamos saber o que nós estamos fazendo. Queremos ouvir a voz do Senhor, queremos em todo tempo louvar ao Senhor, nos quebrantar diante dEle, prostrar e adorar ao Senhor. E todo o povo fez isso. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabe, Hanã e Pelaías, instruíram o povo acerca da lei. Queridos, povos não é apenas, Esdras estava lendo a lei, mas Deus levantou juntamente com ele homens e mulheres que estavam instruindo o povo a respeito da lei. Deus tem levantado líderes nessa casa, Deus tem levantado as células nessa casa, para que seja um momento de instrução, da palavra, da gente estar querendo mais ouvir Deus, amém, queridos? É um tempo. Nós como igreja Nova Aliança, a nossa visão como igreja é uma igreja em célula. Nós trabalhando em célula por quê, queridos? Porque o acompanhamento, o pastoreamento está através de uma célula, onde eu me reúno para orar, para ouvir a palavra, para crescer na palavra, crescer nos relacionamentos, orar uns pelos outros, o que a palavra de Deus diz, vindo de uma direção, de uma visão que Deus tem dado. Estão comigo, queridos? E o povo estava assim. Então havia pessoas, eles liam o livro, né?
eles instruíam o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares. Verso 8, eles liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Ajudavam o povo a entender cada passagem. Queridos, como nós precisamos ser instruídos, como que cada momento que nós nos reunimos na célula, nas nossas reuniões de oração, todo momento que estamos juntos, nós precisamos ser instruídos e pela palavra de Deus, um só propósito, um só coração. Verso 9, então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão, comemorem com banquete de comidas saborosas, bebidas, doces, e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é o dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Queridos, lembram o que está acontecendo? O povo está saindo de um exílio, de um cativeiro, voltando para casa, voltando para a igreja, voltando para Jerusalém, um lugar de instrução, um lugar de se voltar para a palavra. E nessa hora falou: não se entristeçam. Eles estavam ouvindo a lei, estavam todo mundo chorando. Falou: não é tempo de chorar, é tempo de se alegrar, porque vocês estão voltando para a palavra, estão voltando para aquilo que tem. Amém, queridos? É tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a força. Fala para o teu irmão: meu irmão, a alegria do Senhor é a tua força. É na casa de Deus, é no lugar de Deus que a palavra flui. É neste lugar que nós vamos crescer, queridos. Pois a alegria do Senhor é a sua força. Verso 11, os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. Ouvido e entendido que na casa de Deus é um lugar de alegria, que na presença de Deus é um lugar de alegria constante. Amém, queridos? Na sua presença, a plenitude de alegria é um lugar de delícias constantes. Pastor, mas eu não tenho vivido isso. Queridos, o choro ele dura uma noite, mas a alegria que vem do Senhor, ela irrompe, ela rasga pela manhã. Há momentos que a gente passa triste, sim, situações acontecem, mas na casa do Senhor é um lugar onde a sua palavra flui, é um lugar onde nós nos levantamos para crescer no Senhor. Amém, queridos? Fala para o meu irmão: não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, é tempo de se voltar para a palavra do Senhor. Amém, queridos? É tempo de viver o melhor dos nossos dias no Senhor e para o Senhor. O diabo, ele quer destruir, queridos. O diabo quer acabar com você, acabar com a nossa família, mas a palavra de Deus fala que aquilo que o Senhor está unido num propósito, é um lugar de alegria. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua casa. Amém, queridos? Agora presta atenção, queridos. Verso 13. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras. Para fazer o quê, gente? Para examinar a lei mais atentamente. O nosso tempo, querido, a nossa busca tem que ser pela palavra de Deus. Deus, nesse tempo que nós vemos, o que tua palavra está dizendo? O que o Senhor quer dizer? Queridos, e continuando ali, verso 14. Enquanto eles estudavam a lei, descobriram, olha, queridos, que coisa. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos de coisas em Deus? Porque nós não descobrimos coisas que estão aqui. O Senhor tem uma vida tremenda para nós, querido. A sua palavra não mente, e nós precisamos viver na palavra e buscar a essência dela. Agora, o que esse povo descobriu? Lembra, queridos? É um povo que estava exilado, voltou para casa, voltou naquele lugar, num só propósito, queriam ouvir, chamou Esdras: olha, ensina-nos para nós, leia para nós a palavra. E quando estava lendo,
ouvindo e querendo aprender, atento para examinar o que a palavra de Deus diz. Enquanto eles estudavam a lei, eles descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveiras cultivadas, oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam estar esses ramos para construir as cabanas, conforme era prescrito pela lei. Então o povo saiu, cortou ramos e usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas, na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira, desde os dias de Josué, filho de Num. Eles não celebravam porque não conheciam, não tinham revelação da palavra. E a Bíblia fala desde Josué, queridos. Quem foi Josué? Josué foi aquele que comandou o povo lá na terra prometida. Desde aquele tempo, tinham as festas sim, mas não tinha no íntimo, não entenderam, eles não estavam entendendo o que queria significar essa festa. Mas à medida que você começa a olhar atentamente para a palavra de Deus, você começa a descobrir os mistérios de Deus. E a palavra de Deus fala que os segredos do Senhor, Ele revela aos seus íntimos, quando nós o buscamos. É um tempo de nós como igreja, queridos, ir para a intimidade com o Senhor, buscar a sua palavra. Tem momentos que nós não entendemos, tem momentos que eu falo, Senhor, eu não estou entendendo nada, estou passando pelo Senhor, mas Senhor, eu quero permanecer na Tua palavra. E que Teu Espírito me ajude a caminhar, amém, queridos? Quantos estão entendendo nessa manhã, amém? Então eles estavam vivendo neste tempo, queridos. Então, 16, então o povo saiu, cortou ramos, e usou para construir cabanas, nos terraços, na praça junto à porta das águas, na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro, moravam nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas, eles não celebravam essa festa, então desde os dias de Josué, verso 18. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. 7 dias da festa, Esdras leu a lei de Deus a cada dia. Então no 8º dia, eles realizavam uma reunião solene, conforme prescrito. Toda festa das cabanas, festa dos tabernáculos, sempre tinha o decorrer dessa festa de grande alegria, dessas cabanas sejam feitas. E no último dia, havia uma reunião solene, que era feita, uma reunião que eles se reuniam tudo para adorar a Deus, para estar fazendo isso. Queridos, alegria, eu anotei uma frase aqui, alegria de viver um relacionamento de pacto com Deus, querido. Somente aqueles que têm uma aliança com Deus vivem essa alegria. Você tem pacto com Deus, querido? Você tem uma aliança com Deus? Quem tem uma aliança com Deus? Quando nós temos uma aliança com Deus, querido, nós começamos a viver um relacionamento e essa alegria transborda, porque nós entendemos, nós compreendemos o que Deus quer fazer, queridos. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou tão certo como vem as chuvas da primavera. Como precisamos conhecer Deus. O Senhor quer se revelar a nós, querido. Por isso que Ele fala, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Precisamos nos nossos dias querer conhecer mais o Senhor, queridos. E eu quero falar um pouquinho, nesse tempo que tem, sobre essa festa. Olha, diante de tudo isso, que o povo voltou para Jerusalém, conheceu, e eles, eles reuniram e descobriram que havia uma festa. E nós vemos que, na palavra de Deus, fala que 3 festas, tinha várias festas.
Porque o povo de Deus é um povo festeiro, amém, gente? O Senhor é um Deus de festa, o Senhor é um Deus de alegria, mas tinha 3 festas principais. As festas principais que havia do povo de Deus era a Páscoa, onde nós sabemos que a passagem é onde havia morte para todos aqueles que estavam fora, mas quem está dentro da casa do Senhor, guardado, protegido, havia vida, e profetizavam isso para Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus veio para realmente trazer vida, o seu sangue na cruz do Calvário nos purifica. João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a festa da Páscoa fala desta salvação, de ser guardado no Senhor. Outra festa que tinha é a festa de Pentecostes. Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Tinha Páscoa que 50 dias após, era um tempo de celebração, tempo da festa das colheitas que tinham. E essa era uma das outra festa que tinha, que era a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, na qual o povo descobriram. E desde Josué não havia se comemorado com entendimento. Sabe, queridos, nós vivemos agora, dia 25, Natal. Quantas pessoas comemorou o Natal com entendimento? Por saber quem é Jesus? Ou simplesmente reuniram para comer, reuniram para beber, reuniram para gastar o que não tem, por status, por poder, por o que todo mundo faz. Pessoas destruídas porque não têm o entendimento. Porque, queridos, fora o entendimento disso, nós sabemos, para quem lê a palavra de Deus, sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Para quem lê. Onde Jesus nasceu? Exatamente na festa dos tabernáculos, que é algo profético que aconteceu. Aonde Deus não faz nada sem sentido, mas Ele prepara Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos, aonde fala de cabanas, onde as pessoas se reuniam em cabanas e ali eles passavam 7 dias glorificando a Deus, adorando a Deus. João capítulo 1, verso 14. Essa é a essência no espiritual para nós da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas. João 1,14 diz: assim a palavra, o verbo vivo, Jesus, se tornou ser humano, carne e osso, e ele habitou entre nós. A palavra original de habitou é tabernaculou, é um tabernáculo. Jesus, ele veio para tabernacular, queridos. As cabanas que o povo fazia ali no templo, antigamente, era uma representação do que? Daquilo que hoje nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo de Deus, amém, gente? Ele veio para tabernacular. Então João está declarando aqui, olha, assim o verbo, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e ele habitou entre nós. Ele era cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Jesus se tornou humano, veio habitar, venceu, e ele veio para morar em nós, tabernacular, fazer morada, habitar em nós. Então, festa dos tabernáculos, festa das cabanas, o povo se lembrava disso, que Deus está no meio, e Deus cuida, Deus protege, Deus está ali. Então, uma dessas 3 festas. Então, queridos, uma revelação, ao contínuo, que o povo, logo que teve isso, eles receberam isso. O tabernáculo hoje, queridos, nós somos o tabernáculo de Deus, onde Ele vem para morar. Amém, gente? Você é um tabernáculo de Deus? Você é um templo, Deus está aqui, habita em nós. Jesus, depois que passou no tempo, na Páscoa, que Ele instituiu a ceia, que Ele instituiu uma nova aliança, o pacto de sangue, Ele falou: permaneçam em Jerusalém, permaneçam no lugar da palavra, permaneçam nesse lugar que eu vou falar com vocês, não se ausentem deste lugar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Eu vou pedir ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Santo, o Consolador, que Ele estará em vós, no tabernáculo que somos nós. E uma vez que o Espírito está em nós, querido, nós não vivemos mais como o mundo vive, não podemos agir assim. Precisamos viver conforme o Senhor deseja, na sua vontade. 1 Coríntios capítulo 3, 16, uns 3 textos que eu quero ler com vocês para comprovar isso, de quem nós somos. 1 Coríntios, Paulo escreve: vocês não entendem que vocês são templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quem entende isso, queridos? Porque se a palavra vem e você não entender que nós somos templo, que o Espírito habita em nós, através de um convite pessoal, tudo é em vão, queridos.
Eu preciso entender. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Paulo diz assim: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo de Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e eu andarei no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus veio para habitar em nós, o seu tabernáculo. Efésios capítulo 2, verso 19 a 22. Portanto, vocês já não são mais estranhos, forasteiros, mas são concidadãos do povo santo, membro da família de Deus, juntos, somos sua casa, edificados sobre o alicerce, sobre os fundamentos dos apóstolos. O que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, queridos? Fundamentados. Nós somos casa espiritual, somos esse templo de Deus. Nós não somos mais estranhos, forasteiros, mas somos concidadãos do povo santo, membros da família de Deus, sobre o alicerce. O que é fundamento dos apóstolos? A palavra que os apóstolos estavam falando, ensinando sobre Jesus. A palavra de Deus. O povo da igreja de Atos falou que eles perseveravam unânimes no ensino. Eles perseveravam, recebiam. O povo que é tratado na Bíblia dos mais nobres, era aqueles que ouviam a palavra atentamente, iam para casa, examinavam, buscavam na palavra, e depois fala: de fato é isso que a palavra de Deus diz, e eles recebiam com prazer, e eles eram edificados tremendamente. Continuando, verso 21 de Efésios 2, nele, antes ali, verso 20, juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Verso 21, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês estão também sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Uma casa espiritual, onde Deus vive pelo seu Espírito. Queridos, uma vez que eu tenho o Espírito dentro de mim e agindo, eu não posso mais viver como a mesma pessoa. Se não, é porque eu não tenho. Se não, é porque eu estou disfarçando. Se não, é porque eu estou vivendo uma mentira. Mas se eu tenho o Espírito de Deus dentro em mim, a minha vida vai exaltar o Senhor, e eu vou querer cada vez mais conhecer a palavra de Deus e viver por ela. E aqui diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, o próprio Cristo. Nele nós somos edificados, e nele nós somos ensinados. Ensinados. Deixa eu correr um pouquinho, mas só para você entender, queridos, da palavra. Quero usar um pouquinho de algo prático. Jesus, quando ele estava na terra, ele foi para uma dessas festas. João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7, verso 1. Diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: olha, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, mas vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho do que ele faz, o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu ali na Galileia. Verso 10, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo.
Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Verso 14: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhes obedece, porque vocês procuram matar-me. Queridos, no momento de Jesus subir para esta festa das cabanas, festa dos tabernáculos, até os seus irmãos de sangue não criam nele. Não, queridos, não basta estar perto, nem fazer parte da família. Seus irmãos não criam nele. Como você vai ficar aqui? Você tem que aparecer, mostrar as obras. Tem muita gente só atrás de obras. Mas nós precisamos estar com Jesus, porque nós entendemos, conhecemos quem Ele é. Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é? Ah, Senhor, fala que é esse, fala que é um profeta. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. Querido, precisa haver uma revelação. Precisa no nosso coração ter uma revelação de quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer fazer na minha vida, o que Ele está fazendo. Senão nós não vamos caminhar, queridos. Senão nós não vamos ter vitória, porque nós vamos andar no meio do povo e talvez sendo enganados e enganando. Mas Jesus, o que Ele fez? Presta atenção nisso. O que Ele fez ali na festa dos tabernáculos? Quando Ele chegou naquele lugar, o que Ele fez? Ele entrou na festa, na metade da festa, e Ele começou a fazer o quê? Ensinar. Ele começou a ensinar. E as pessoas começaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como que ele adquiriu, queridos? Ele é o próprio verbo vivo, Ele é a palavra viva, Ele é o Deus encarnado. E Jesus falou: meu ensino não é de mim mesmo, mas aquele que me busca, aquele que decidir fazer a vontade do Pai, descobrirá se meu ensino vem de Deus. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, vai descobrir em Jesus e na sua palavra, se o que Ele está falando é verdade, por andar com Ele, por provar dEle, por viver uma vida santa, pura e desfrutar da vida dEle. Queridos, que nós não vivamos uma vida de engano, mas possamos viver uma vida de santidade e pureza no Senhor. Ensino. Daí, enquanto eu estava estudando sobre isso, eu quero ler com vocês bem rapidamente, para dar tempo aqui, mas o Senhor me levou, queridos, a algo que é muito especial, que você conhece essa história, ali do eunuco etíope. Olha como que é o ensino, queridos. Sabe, pessoas que podem receber a palavra. Esse eunuco etíope, ele foi para Jerusalém para ouvir, para uma festa, sim ou não? Se você vai ver depois que ele tinha ido para uma festa, para celebrar a festa diante do povo, mas ele tinha conhecimento, querido. Ele tinha revelação, ele tinha algumas coisas, tem muitas pessoas que querem participar das festas, mas não sabe para quem, não sabe o que é, e não sabe desfrutar, porque não conhece, e não vive. Atos capítulo 8, queridos, tudo de Deus, ele é guiado pelo Espírito, e Deus separa homens e mulheres, que realmente vão ensinar aquilo que é a verdade. Olha o que o Espírito de Deus faz, querido, verso 29, 8:29, então o Espírito disse a Filipe, diga assim comigo, então o Espírito disse, querido, quando é o Espírito de Deus que diz, querido, é porque a palavra de Deus vai fazer algo tremendo ali, não é obras de homem. O Espírito trouxe a Filipe, um homem que queria ser usado por Deus. Filipe, a palavra de Deus diz, aproxime-se e acompanhe aquela carruagem. Então Filipe correu até a carruagem, e ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe, o senhor compreende o que você lê?
O homem respondeu: como eu posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando dele mesmo, de si mesmo, ou está falando de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, eles chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o seu coração. Então o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. E o que aconteceu com o eunuco, queridos? O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Queridos, há uma palavra ensinada, o eunuco falou: não estou entendendo nada de quem está falando. Tem muitos perdidos, porque não sabem do que a palavra de Deus está falando. Nós precisamos ler, compreender, como nós lemos em Oséias, precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. O Senhor quer se revelar a nós, querido. E a Bíblia fala que Filipe, começando com essa passagem, ele não saiu da palavra, querido. Filipe não falou algo de si próprio, ele falou a respeito da salvação em Jesus. E como traz revelação, não foi Filipe que falou: agora você tem que se batizar. Não. Quando há um entendimento da palavra e o Espírito Santo revela no coração, o eunuco parou na hora e falou: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe: nada te impede, você crê? Eu não sei se eu creio. Alguém falou que está marcado o dia do batismo e tal. Não, filho. O que o eunuco falou? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. Os dois desceram a água e ele foi batizado. E ele seguiu a sua viagem cheio de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É um tempo de celebração da vida que há no Senhor, queridos. Mas quem vai celebrar? Quem tem entendimento da palavra, quem conhece, quem vive a palavra. Nós vivemos dias, queridos, se nós não vivemos a palavra, nós estamos perdidos. Mas viver a palavra é viver naquilo que é impossível aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, mas tudo é possível a Deus. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível a Deus. Queridos, Deus levanta até reis, que não tinha nada a ver. Falou: olha, como está escrito, eu quero chamar o povo, voltem, pode voltar, porque Deus tem me dado tudo. Deus tem feito isso. Queridos, não há limites. Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. O que nós vamos é conhecer. Eu conheço um Deus que, se o mar não abrir, Ele vai mandar caminhar sobre as águas. O mar está ali, mas Ele abriu. E eu caminhei: Senhor, não tem, da rocha vai brotar água. É um Deus que move, é um Deus que, se eu não estou de acordo, Ele faz até um peixe comer e jogar, vomitar na terra. Você vai fazer. Porque houve arrependimento de um povo, o povo do Senhor. O Senhor quer fazer coisas tremendas que Ele dê em nós, não há limites para o seu agir. Nós vamos agora crer na palavra. É fácil, queridos? Não é. Jesus também falou que não seria fácil. Vocês vão ter aflições, vão passar por momentos terríveis, mas animem-se. Tem de bom ânimo, tenha uma animação santa, porque eu venci. E eu vou fazer vocês vencedores. Precisamos viver na palavra, queridos. E eu quero encerrar com mais dois textos. Um eu já citei no início, mas 1 João capítulo 3, queridos. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Conhecer, ser ensinados pela palavra,
ler a palavra de Deus, como nós dizemos, precisamos ler, entender que aquela palavra é para mim. Quando você lê a palavra, precisa entender que a palavra é sobre ele, para mim. É sobre ele, para mim. Amém, queridos? E tem vitória que Deus quer dar para nós. Tem palavra quando eu leio, Senhor, o Senhor falou comigo. E eu quero obedecer a tua palavra. E para fechar o texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, que eu já citei aqui, Oséias 4, 6 diz, olha, o meu povo, ele está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Queridos, que palavra. Vocês não querem me conhecer. Queridos, que não seja essa palavra no nosso coração, pelo contrário, possa ser a palavra no nosso coração nessa manhã, seja, Senhor, eu quero te conhecer, e eu quero prosseguir te conhecendo, porque o Senhor se fez carne, se fez ser humano, e veio habitar em nós, cheio de graça e verdade. O Senhor foi recebido aos céus, está à direita de Deus Pai, e o teu Espírito está em mim, e em mim está fazendo maravilhas e vai fazer coisas tremendas. Palavra de Deus sobre nós, querido, preciso ler, preciso entender, sabe? E a própria Escritura de Deus disse o quê? Muitas pessoas leem a palavra, mas não entendem. O eunuco estava lendo e não estava entendendo. De quem que ele está falando? É dele, de outro, de quem? Agora, quem conduziu? O Espírito de Deus conduziu Filipe para trazer o ensino da palavra. O Espírito Santo de Deus é revelado, queridos. Porque a palavra de Deus fala que a letra, só ter o conhecimento da letra, ela mata. Mas o Espírito de Deus vivifica essa palavra no meu coração. E eu preciso ter a mesma ação que teve esse eunuco, Senhora. Eu creio no Jesus, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para um só, Jesus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, e que Ele veio para me resgatar, que Ele está sobre a minha vida, e eu quero realmente que essa palavra, eu quero, Senhor, ler e entender. Como que eu vou ler e entender? Antes de mais nada, Senhor, eu vou ler a Tua palavra, eu não vou abrir, porque o Senhor não é sorte, eu vou ler o que dá, não. Senhor, eu quero ler Tua palavra, me instrui nessa hora, que eu preciso ouvir. Espírito Santo, revela a Tua palavra. O que é revelação? Revelação é aquilo que talvez está escondido, aquilo que está, e é revelado. Quando o povo que estava escravo, voltou para a casa do Pai, quando eles estavam unânimes, num só lugar, eles falaram, nós queremos ouvir a lei de Deus. E quando eles estavam atentos ouvindo, recebendo de Deus, foi despertado algo. Eles descobriram o profundo. Olha, a lei de Moisés diz que tem uma festa. Por que nós estamos fora dela? Por que nós estamos exilados? Por que nós estamos fora? Porque nós não voltamos. Agora, quando se volta para a palavra, o Senhor revela. Tem um lugar de encontro. Tem um lugar onde o Senhor vem tabernacular conosco. Mas eu não creio, sei lá. Queridos, e às vezes Deus usa homens, Deus usa pastores, Deus usa líderes sobre as nossas vidas, que tem a palavra de Deus, que vai trazer, vai apontar. Porque, queridos, o povo estava lendo a palavra e chorando. Não sei o que estavam lembrando. Talvez estavam, como era a cebola do Egito. Olha o que nós fizemos. Parem de chorar. Vocês estavam mortos. Estão voltando para a casa do Pai. Não é tempo de plantear. Vocês estão ouvindo uma palavra que traz libertação, que traz vida. É tempo de alegria. É tempo de fazer festa. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é que me faz caminhar. Ler e entender. Por isso, queridos, que a gente incentiva. Não é só isso. Não é você só ler a palavra deixando.
mas é você estudar na sua célula. As lâminas são preparadas com carinho, com algo que Deus tem dado para esta casa, na qual nós vamos crescer junto. Agora em fevereiro, tem uma data ali, se eu não me engano, a primeira ou segunda semana de fevereiro, é onde nós vamos passar realmente o tema de uma visão para esse próximo ano, como igreja, como as igrejas aliançadas, como nós vamos estar envolvendo nesse tempo. E nós vamos caminhar nesse propósito, lendo a palavra, não só lendo, entendendo a palavra, obedecendo a palavra e desfrutando da alegria do Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? Eu preciso entender, ler, entender, e o Senhor vai levar um tempo de você ensinar. Agora, se você não sabe, nem abra a boca, porque pode sair muita bobeira, porque eu preciso ler, entender que o Senhor está fazendo algo no meu coração, e o Espírito é que separa, o Espírito vai te usar tremendamente, como usou o Filipe. Filipe não estava nem esperando, estava lá servindo a Deus. O Espírito, Filipe, vem cá, ó, corre atrás daquela carruagem ali. Tá, o que eu vou fazer? Ele só estava ouvindo o que estava lendo. Você está entendendo o que você lê? Não, e você? Eu falei, eu também não. Não. Claro que sabia, porque Filipe estudava, Filipe conhecia a palavra, tinha vida com Deus. Deus chama aquele que ele escolhe. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus tem chamado você, querido. Agora, por que muitas vezes não é escolhido? Porque talvez não tenha dedicação para ouvir a palavra, para crer na palavra, para buscar a palavra. Senhor, eu quero ser cheio, porque eu sei que a minha cidade, Cascavel, tem muitas situações, a minha família, os meus parentes, os meus colegas de trabalho estão se perdendo, e eu quero ter algo da tua palavra no meu coração que traz vida, para que eu possa ensinar, Deus quer fazer algo nesse próximo ano, eu creio, sobre esta casa. Multiplicação de células, levantar de muitos líderes. Não é título de líder, queridos, mas é o Espírito Santo de Deus te incomodando a você estudar a palavra. Eu não quero ficar parado, eu quero ensinar, eu quero trazer a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero, queridos, ser impactado com a palavra de Deus, mais e mais, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra onde nada pode penetrar. É a única que pode dividir alma e espírito. Ela traz discernimento aos corações, e ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É aquilo que não vai nos fazer perder, porque eu tenho fé no Senhor. Amém? Vamos cantar esse cântico, né? Abre o teu coração para essa hora.